Bom dia, meus irmãos e amigos. É com muita alegria que eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje, né? E eu gostaria de pedir a vocês que dessem um likezinho pra mim aí. Se tiver alguma testemunha de Jeová que estiver assistindo, eu agradeço muito. Agradeço muito se eles estiverem assistindo. E gostaria de falar hoje sobre a pregação das testemunhas de Jeová. Será que elas seguem a ordem de Cristo? Porque eles pregam de casa em casa e diz que estão seguindo as ordens de Cristo. Bom, para isso, eles usam o texto ali de Mateus, capítulo 10, versículo 5, né? Que ali Jesus disse que, ali mostra quando Jesus enviou os 12 apóstolos para pregar. Depois também outro texto muito usado por eles, é o texto de Lucas, capítulo 10, versículo 1, que diz que Jesus enviou os 70 discípulos, né, para pregar. E outro texto também muito usado por eles é Mateus 28, 19 e 20, onde Jesus enviou todos os seus seguidores a pregar. Agora, eu gostaria de analisar a cada uma dessas três situações e argumentar com vocês, meus irmãos, se realmente as testemunhas de Jeová estão seguindo realmente a ordem de Cristo. Se foi o que eles estão fazendo, se foi realmente o que Cristo mandou que eles fizessem. Vamos ver aqui, primeiramente, nós vamos analisar a designação dos 12, quando Jesus enviou os 12. Em Mateus, no capítulo 10, versículos 5 e 6, Jesus disse para os 12, Jesus disse para os 12 que quando eles fossem pregar, eles tinham que ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles não pregassem para os gentios. E aí, as testemunhas de Jeová estão pregando para os gentios ou para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Bom, já está uma prova que eles não seguiram as ordens de Cristo, né? Bom, no capítulo 10 de Mateus, Mateus capítulo 10, versículo 8, Jesus mandou que eles, ao chegarem numa casa, eles curassem os enfermos e ressuscitassem os mortos. E aí? Eles estão fazendo isso? Será que eles estão curando enfermos, ressuscitando os mortos? Né? Com a palavra, né? Eles, né? Mateus capítulo 10, versículo 9, disse que não podia receber dinheiro. Não podia receber dinheiro. Não prover de ouro, nem prata, nem de cobre. Né? Eles não podiam receber dinheiro. Né? Então, e aí? Como que explicar as vendas de brochura, revistas, livros? Como que vocês podem me explicar isso aí? Né? Eu gostaria de uma explicação. Porque se não pode receber dinheiro, e ele sai de porta em porta vendendo livros, revistas, brochuras, então como que eles vão explicar isso? Eu gostaria de uma explicação, né? Ali com a palavra, então, o corpo governante, né? O corpo governante que explique, né? Agora veja que Mateus capítulo 10, versículo 22, diz que eles seriam pessoas odiadas. Eles seriam pessoas odiadas por todas as nações por causa do nome de Jesus. Né? Diz que eles seriam pessoas odiadas por todas as nações por causa do nome de Jesus. Mas ao contrário, são eles quem odeiam as pessoas. Não são eles que odeiam as pessoas, os seus dissidentes. As pessoas que saem de lá não são odiadas por eles. Né? Não são eles que nos chamam de apóstatas, né? Chamam de apóstatas, desejando até a nossa morte. Né? Não são eles que fazem isso? Será que Cristo desejou a morte de alguém? Né? Eu, por exemplo, nunca vi um texto onde Cristo desejasse a morte de alguém. Agora vamos analisar a ordem de Jesus para os 70, quando Jesus enviou os 70. Ali diz que Jesus disse que em Lucas capítulo 10, versículo 3, que eles seriam enviados como ovelhas no meio dos lobos. E as testemunhas de Jeová têm alguma coisa de ovelhas? Eu acho que não. De ovelhas, eles só têm a pele, porque no seu interior
são piores do que lobo. São pessoas agressivas, pessoas arrogantes, pessoas sem um pingo de amor ao próximo. Então, não existe nada de ovelha entre as testemunhas de Jeová. Lucas, no capítulo 10, versículo 4, diz que eles não deveriam levar bolsas. Não deveriam levar bolsas. Mas e aí? As pastas cheias de publicações? E as vendas de revistas, brochuras, assim por diante? E quando eles chegavam para vender as revistas e os livros, e a pessoa não tinha dinheiro, eles trocavam por objetos, tais como sabonetes, pasta dental, né? Assim por diante. Aqui na minha cidade, teve uma ocasião que uma mocinha saiu para pregar e ofereceu a revista e disse à mulher que aceitava qualquer coisa em troca. Aí a mulher deu ela uma dúzia de ovos pagando as revistas, né? Então veja que esse negócio de não levar bolsa, não aceitar dinheiro, isso aí com as testemunhas de Jeová não funciona, não é bem assim, né? Agora, meus irmãos, eu quero que vocês prestem muita atenção, principalmente as testemunhas de Jeová que estiver me assistindo. Eu quero que as testemunhas de Jeová prestem atenção, sem ódio, tá? Sem ódio no coração, que vocês prestem atenção, que vocês esqueçam o ódio. Ó, Lucas, no capítulo 7, versículo 10, esse texto, o corpo governante não quer que vocês leiam esse texto. Isso por quê? Isso explica porque eles querem que você só leia revistas com textos manipulados. Esse texto, mais que Jesus disse, mostra que Jesus disse aos 70 para não andar de casa em casa. Então mostra que nesse texto aqui, Lucas capítulo 10, versículo 7, Jesus disse aos 70 que ele enviou, que não era para eles andar de casa em casa. Então, meus irmãos, preste bastante atenção nesse texto, leia ele com bastante atenção, tá? Agora, eu pergunto, aqui o texto mostra que Jesus disse para os 70 discípulos não andar de casa em casa. Quem mentiu aqui? Jesus ou o corpo governante? Alguém está mentindo aqui. Quem é? Jesus ou o corpo governante que está mentindo? Se vocês acham que Jesus é mentiroso, vocês ficam com Jesus. Se vocês acham que o corpo governante que é mentiroso, então, né, fica com o corpo governante, né? Agora vamos analisar Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, e vamos ver se aqui as TJs estão obedecendo a Jesus. Bom, vamos analisar aqui. Mateus 28, 19. Jesus diz: Ide, portanto, e fazei discípulos de pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, então aqui já temos uma desobediência das TJs, porque as TJs tiraram o Espírito Santo do seu batismo, né? E colocaram a organização no lugar. Portanto, para batizar na organização das Testemunhas de Jeová, você tem que crer que a organização Torre de Vigia é a única representante de Deus. E aí, agora eu te pergunto, eles estão obedecendo a Cristo? Tirando o Espírito Santo do batismo, eles estão obedecendo a Cristo? Né? Vocês podem analisar, né, vocês mesmos, né? Agora vamos ver Mateus 28, 20. Vamos ver se aqui eles estão obedecendo a Jesus. Aqui Jesus disse que os verdadeiros seguidores tinham que ensinar os outros a guardar as coisas que Jesus ordenou. E o corpo governante ensina a guardar as coisas que Jesus ordenou? Eles ensinam a guardar as coisas que eles ordenaram. As coisas que eles ordenam. Isso sim, isso que eles mandam que as pessoas guardem. Né? E aí? Agora, analisa se o corpo governante está certo ou se ele está errado. Então, meus irmãos, a pregação das TJ segue a ordem de Cristo?
Nunca. Não, é evidente que não. A pregação das testemunhas de Jeová não segue as ordens de Cristo. Pesquise. Não fique nas revistas. Não fique lendo revistas, não. Porque as revistas Sentinela e Despertai, o corpo governante insiste para que vocês leiam, para que vocês não tenham tempo de ler a Bíblia. Eles não querem que vocês leiam a Bíblia. Então, por isso. Então, essas revistas, o objetivo delas é desviar você da palavra de Deus. Então, esqueça essas revistas e leia a Bíblia, porque só a Bíblia é a palavra de Deus.